Dia, teoria e prática, diagnóstico, a finalização do nosso. Essa tabela aqui, ela é super importante. É o caso inicial, a classe 3, com certeza, a classe 3 não toca o canino, o premolar está lá atrás. E realmente a mordida cruzada, ela não é só anterior, ela é mordida cruzada posterior. Então, transversal. Esse caso tem mordida cruzada? Tem. Então, ele está no light, né? Ele tem mordida cruzada de quantos dentes, doutora? Mordida em topo, que é com mordida cruzada, né? Central, outro central, lateral, o canino também, ó, canino. Esse premolar. Olha, no mínimo 5, né? Não são dois dentes, são mais. Entendeu? Por que ele seria comprehensive? Na parte vertical, byte de menos 0,3. A mordida em topo, né, gente? Então, todo mundo entendeu que essa mordida está em topo, né? Mas no sorriso, olha lá o que acontece no sorriso aqui, ó. O sorriso dele mostra um pouco de gengiva, certo? Eu preciso fazer uma expansão transversal aqui, todo mundo concorda, né? Mordida cruzada e tudo, né? Eu preciso corrigir o transversal e eu preciso esconder um pouquinho da gengiva lá atrás. Vocês estão vendo muita gengiva lá atrás? Então, para fazer essa intrusão posterior ali, às vezes uma intrusão pequena, mas precisa. Mas agora aqui a gente volta para a nossa postilha de diagnóstico. Intrusão posterior, no light, ele até faz, mas ele faz bem pequenininha. Com o light e com o express, o touch up, a gente não pode fazer, não consegue fazer grandes intrusões posteriores. Então, esse caso no vertical, olha só, no mínimo o moderate, mas o ideal seria o comprehensive. Sobre o sagital, vamos voltar lá para o diagnóstico. O que nós temos de sagital transversal? Todo mundo já entendeu. Nós temos que fazer um processo de intrusão posterior, e aqui nessa região anterior nada de extrusão, porque ele mostra muita gengiva, já mostra gengiva normal até aqui. Se eu fizer extrusão, aí ele vai ter que fazer cirurgia periodontal, né? Então não é por aí. O dente dele está realmente desgastado a incisal, tá vendo? Sim. O que a gente está falando do sagital? É uma classe 3. Coloca na régua e fala assim para mim, doutora, quanto de classe 3 ele tem aqui? Eu entro nisso aqui, eu tenho que mostrar. Olha essa panorâmica aqui. Cadê? Panorâmica. Olha isso O cara aqui. colou ali, né? O cara colou ali. Eu tenho até medo da doutora. Você já avisa ele, ó, eu vou fazer realmente o que está indicado, que é isso aqui que eu desenhei, tá? Então está indicado é isso aqui mesmo, ok? Porque eu vou abrir esses 2 milímetros para corrigir a classe 3 do lado direito e vou dar um espaço para a prótese. Para que eu vou fazer esse super ultra mega trabalho aqui, se eu posso fazer isso aqui? Eu preciso de elástico? Então, lembrando, ó, nós não vamos trabalhar esse movimento aqui. Eu não preciso de elástico. Uma coisa que seria muito importante nesse caso, doutor, se você puder fazer isso com esse paciente, seria interessante, era ter a coroa sobre implante provisório aqui, ó. Aí o caso ficaria nota 10, viu? O caso ficaria nota 10. Mas, no sagital, nós vamos fazer uma mesialização? Sim. Eu faço mesialização no Express? Eu faço mesialização no Light? Não. No Moderate? Olha só, doutora, até 0,7 milímetros. Comprehensive. Até porque é comprehensive por conta da reabilitação. Doutora, eu faria, se pudesse, se você. Seria o ideal, tá? Você não aprovar esse caso, mandar colocar um provisório aqui e escanear de Tá. novo. Aí você só vai escrever para o técnico assim: por favor, manter as correções que foram solicitadas no último clean check, apenas atualizando o escaneamento, sabendo que 1,5 é um implante. Só isso. Mordida cruzada anterior. Mordida cruzada anterior tem? Está mordida em topo. Também, comprehensive. Porque não são só dois dentes, são todos os incisivos que estão cruzados. Pré-reabilitador. Na região anterior, sim, pré-reabilitador eu posso trabalhar o light, olha só, até 4 milímetros. Mas na região posterior é pré-reabilitador? tem implante lá atrás, então por isso ele é comprehensive de novo. Por quê? Veja bem, gente, na região anterior pode ser o light sim, não está errado, viu? Aquele diastenia de 2 milímetros lá, aquilo ali é, por light é fichinha. Ele começa com 17 milímetros e termina com 18. Então, daqueles 2 milímetros de problema de mordida cruzada, 1 milímetro resolveu por aqui. E eu achei que é isso aí, tem que realmente abrir espaço. A diferença é que eu abriria dois, só isso. Ele abriu só um e está abrindo dois. Outra coisa importante aqui, doutor, ó, que attachment que é esse? Ele não está fazendo praticamente nada de expansão. E é uma mega mordida cruzada. Então, é uma indicação clássica de expansão. Vamos fazer um resumo da aula de PR aqui, ó. Esse aqui, você pode fazer o disco, que é o preferência, ou 3 sessões de lixa. Aqui no sul é tira de lixo. Aqui, ó, eu gosto no 03, aqui entra na polêmica, eu gosto de fazer o quê? 2 sessões de tira de lixa. Então dá para fazer. Aqui é uma sessão de tira de lixa, sempre o quê? Dobrada. E aqui é uma tira de lixa sem dobrar. É exatamente isso, remover ponto de colisão. Ponto de colisão, quando você tem um dente que não expressou o movimento planejado e está apertado. Pronto, isso é um ponto de colisão. Tá? Como identificamos? Deixando a tabela de largura de ar ao lado do desenho.
Tem uma tecla no seu teclado aí, ó, chamada espaço. Muito ruim. Ele precisa de uma expansão, porque ele está com arco sem expandir nem nada. E é mais ou menos assim. O alinhador é muito bom para expandir, como ele não é tão bom assim para contrair. Então, clicar na bolinha da distal daqui, ó, bem aqui, você vai clicar e expandir, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Doutora, fez a expansão? Ó, eu volto a clicar em mostrar original, volto a clicar na parte de espaço, ó. Sim, a expansão no canino ficou um arco em forma de U, que é o objetivo. Agora você vai clicar aqui, ó, simétrico completo com coordenada completo, tá? Ó, completo. Aqui acontece, os pontos mudam, tá? Sim, vou fazer junto com vocês, ó. W, ó, clica W, alto, oh meu Deus, alto, dente, aí 4 1 oh meu Deus do céu, 4 aí já clicou 4 1 aí o G, que é essa grade que está aqui agora, W de novo, e o mais do mouse, assim, o mais do teclado. Olha só, o paciente ele expõe, se bem que essa radiografia está difícil de enxergar, né? Mas ele já expõe bastante incisivo, olha lá no sorriso dele, né? Todo mundo lembra dessa foto aqui, né? Então, se eu fizer a extrusão de 1.9, eu estou extruindo mais ainda esse incisivo aqui, ó. E isso é ruim, tá? Ele fica com um sorriso muito gengivoso, então a gente faz mal ao paciente. Ok, entendi. E o que que precisa ser feito aqui? Precisa ser feito isso aqui, ó. Presta atenção, pessoal. É exatamente o que eu estava fazendo, deixar eles nivelados assim. Agora eu pego de canino a canino e subo um pouquinho, assim, ó, deixar reto. E depois eu vou pegar de pré a pré e vou subir também. Olha lá, agora tá zero. Quando é, mas o desenho ficou igual. É, o desenho ficou igual. Por quê? Eu estou preservando a harmonia de caninos incisivos, mas eu não estou destragando o perfil vertical do paciente, esse perfil de exposição de gengiva, entendeu? Então, que bom que a gente pegou esse caso hoje de excesso gengival para mostrar onde deve estar a concentração dos nossos esforços. Está, assim, em consertar essa parte do sorriso, olha lá, com intrusão posterior, olha lá. De novo, 7, C, segurar a curva, o 4.3, shift até o 3.3 e fazer o quê? Correção da curva de SPI. Tem correção da curva de SPI? Tem. Eu posso intruir isso aqui um pouquinho. Posso. Olha lá, pronto. Corrigir a curva de SPI. Todo mundo Shift J. Ele continua com mordida aberta. Shift J, ele ainda está com mordida aberta. Tá? Lembra que o caso é um caso de reabilitação? Então, o que, que a gente vai pedir para fazer aqui? Ó? Vai pedir para fazer uma faceta aqui nesse paciente. O overbite fica normal. Nós vamos fazer agora exatamente isso aqui. Ó. Tá vendo esse dente? Olha o tanto que ele está para baixo. Olha o tanto que ele está para baixo em relação ao molar. Então, agora nós vamos nivelar essas pontas de cúspides, tá? Extruir esse dente, ou eu vou intruir esse dente? Ou um pouco de cada? Um pouco de cada, eu acho. Esse molar Essa tá legal. resposta é difícil de responder, doutora, porque ela exige não só análise local, ela exige essa análise aqui, ó. Esse aqui em relação a esse daqui, ó. Esse dente não está nivelado, ele não está muito acima desse. Então, a primeira coisa, eu vou dar essa simetria, eu vou trabalhar essa simetria. Quando mas está dando ponto vermelho, esquece isso, calma. Um pouquinho de extrusão, então você está certo, doutor, um pouquinho de extrusão e intrusão, obviamente. A gente não está avaliando ponto de colisão agora, tanto do inferior quanto do superior. Clica no número 1, e no número 1 a gente vai também trabalhar exatamente essas questões aqui, ó, do lado direito e esquerdo. Esse aqui desceu um pouquinho mais, eu vou subir, tirar um pouquinho aqui do zoom. Esse molar aqui também, então a gente vai cuidar um pouquinho disso. Agora eu clico aqui nessa parte do lado esquerdo, ó. É ruim porque a gente não tem a referência do molar certinho, né? Então fica muito difícil o Shift B. Então aqui, ó, eu quero o Shift B, que inclusive nem dá para ser analisado totalmente, porque faltam molares, mas na região anterior aparentemente não tem. E no Shift J eu quero trabalhar esse overjet, ele está em 1.9, 1.9 não é bacana, nós temos que trabalhar esse caso, e, ó, aumentando os espaços, que a gente comentou lá no início, né? Então, a gente pode deixar esse caso aqui, ó, por exemplo, se eu aumentar esse caso 1 milímetro em relação ao inicial, ele é 17.7, se eu colocar 18.7, eu já melhorei o overjet, certo? Só que eu estou melhorando o quadrante 1. Como é que eu vou fazer para melhorar o quadrante 2? Vai estar lá no último molar, terceira ferramenta, essa daqui. Você selecionou 2.7, igual está assim? Perfeito. Você vai agora jogar para mesial, doutora. Joga para mesial. Terceira ferramenta, Terceira ferramenta. Clicou no 2.7, ele estava assim. 2.7. Estava assim, né? Estava desse jeito. Aí eu pedi Isso. para você mesializar, ele aparece o 0,5 ali. Agora a gente vai conferir a linha média. Então, clica 4, pode clicar a letra C. Nesse meu caso, a linha média está certinha, ó, ela está ali niveladinha ali. Então, não tem nada para fazer. Eu vou clicar no número 3 e a gente vai discutir o Robinhood se precisa aqui ou não. Eu quero, nesse caso específico, uma relação de classe 1 e ele, na verdade, está ficando ali meio que classe 2. Você está vendo, doutora? A estratégia nesse caso aqui, primeiro, vamos verificar
se esse movimento aqui, ó, esse inferior, no sentido sagital, ele está indo para mesial ou para distal? Ó, ele está praticamente parado, né? Mas esse molar aqui, ó, ele está mesializando. Ora, se eu quero, vamos aqui para a nossa lógica aqui, se eu quero mesializar, porque é uma classe 3, como que eu vou mesializar esse molar? Ele não é a ancoragem que a gente precisa? É. Então, o que que eu recomendo que seja feito nesse caso aqui, doutora? A gente vai tirar esse movimento aqui de 0,3M, vai clicar na letra M para virar a letra D. Clica na tecla espaço. Aparentemente, esse caso está tendo um grande movimento sagital. Estamos falando de um paciente Invisalign Light, né, adicionadores adicionais. Tá? Então, eu faria nesse caso aqui, ó, uma redução desse movimento sagital. Só que esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui para mesial, ele já não é tão bom assim. Por quê? Porque se eu trabalhar esse caso, o sagital, eu estou no light, eu não vou ter muito, eu não vou movimentar muito isso aqui muito bem. Então, o que que eu recomendaria para você fazer, doutora? Tire esse movimento sagital aqui e tire esse movimento sagital aqui. Por quê? Porque estamos no Invisalign Light, zerando o sagital, porque se tratar de um Invisalign Light. Se fosse no Comprehensive, eu não faria nada disso. Lembra que é um caso de light, né? Já escolheu, o filho já nasceu, até zerar, olha só, coloquei 0,5 aqui, ó, tirei 0,5 aqui, a mesma coisa que você tirar em cima, você tira embaixo, esse é o princípio do Robin Hood, entendeu? Tirou de baixo, tira acima. Aí você vai passar o mouse em cima do quadrado verde e vai clicar no X de novo. Como é o Robin Hood, o que você está tirando em cima, está tirando embaixo, isso não muda o overjet. Então, doutora, passa o mouse em cima do quadrado verde, clica X, passa o mouse em cima do quadrado verde embaixo, clica X de novo. Clica lá em TMA, já está habilitado, e clica em movimentos líderes, doutora. Vem aqui na ferramenta torque de raiz. Torque de raiz. Tem curva de Wilson? Eu posso mexer um pouquinho mais para deixar mais plana. Esse 4,6 também. O que que eu estou fazendo aqui, doutor? Lembrando que ele está torto, né? Então tem que alinhar. Eu estou trazendo todos os dentes para uma curva de Wilson plana. E para piorar esse caso aqui da curva de Wilson, ele é um caso que tem perda dos desgastes, bastante desgastes, né? Então, realmente, o que que eu quero que você faça, doutor? Eu quero que você melhora essa curva de Wilson, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Cada região, eu não estou nem olhando as outras coisas, não, ó. Tira torque vestibular, trabalha a curva de Wilson, 5 e 1, né? Hum. E a gente vai discutir aqui agora exatamente essa parte de cúspides aqui, ó. Então, eu estou vendo a cúspide palatina? Não. Então, eu vou tirar o torque aqui. Agora eu estou vendo. Pronto, parei. Olha esse outro aqui, doutora. Esse dente, estou vendo um pedacinho da cúspide. Como ele é um dente que teve ali um processo de reabilitação muito grande, ele vai ficar muito difícil de ser trabalhado. Mas esse lado de cá, a gente, apesar das dificuldades, diminuiu os números aqui da região de torque para mostrar um pouquinho da cúspide palatina, lembrando que ele não tem a cúspide palatina, está desgastada. O outro lado, 3 e 1, só tem um dente para mexer, que é esse aqui, ó, e ele já está bom, então não é para fazer nada de torque. Esse aqui também, ele tem um torque lingual muito grande, né? Então provavelmente a gente pode até tentar tirar um pouquinho desse torque, diminuir esses números, expandir a ponta da cúspide palatina, mas não pode fazer mais do que isso, entende? Então, veja que cada dente tem um torque final, com o mesmo princípio. Então, vamos começar pelo 17. 17 é esse aqui. Eu vou lá na panorâmica, novamente, que eu já nem lembro mais desse paciente, então vamos lá na panorâmica, e a gente vai aqui na panorâmica perguntar assim, doutora Andréa, tem alguma raiz que está torta? Ou está tudo mais ou menos paralelo? Tudo paralelo. Também não, molar está bom. Então, doutor, o que eu quero que você faça? Clica cada dente e deixa com um ponto alguma coisa. Por que que não é para zerar? Porque gera frustração. Zerar não vai ter jeito. Então vai de um lado, vai do outro, ó, 0,6, 1,1, 0,9, não faz nada. 0, 1,5 está ótimo, 2,4, clica para ficar 1,4, o outro 0,7 deixa, 2,1, eu vou tirar um pouquinho aqui também, tranquilo. E a mesma coisa que a gente fez para os pré-molares e molares, a gente vai fazer para a região anterior. Então, caninos, ó lá, 2,5, estou tirando angulação. Essa região aqui anterior também, ó, que o canino não tem nada, esse aqui também não tem nada, esse aqui não tem nada. Fez a região posterior, doutora? Na região anterior, clica nesse 1,2, doutora. Quanto que é o número que está aqui? Qual o número que está no seu aí? No 0,6. O seu lateral está com 0,6? Não, desculpa. Tá com 4,9 M. Isso, perfeito. Agora sim, a doutora já tá craque, doutora. Ó, logo, logo faixa preta, hein? É isso aí, ó. O que que a gente está falando? Ó, o dela dá 4,9. Você vai ter que diminuir isso para quanto? Para menos. Quanto menos? Quem manda nessa história toda aqui, ó, é isso aqui, ó. Voltemos para panorâmica. Esse lateral, eu posso distalizar ele? Posso.
Quanto? Pouco. Ele já está praticamente paralelo. Então, eu vou deixar ele em 2,3. Eu saí de 7 para 2,3. E o mesmo eu vou fazer com os outros dentes. Então, eu pego esse aqui central, tá 0,6 eu deixo quieto, 0,9 deixo quieto, 7,1, esse aqui, 7,1. Olho lá no meu lateral, do outro lado, também posso distalizar um pouquinho, mas não é 7,1. Pô, Rondé, mas o lateral ficou feio. Ficou, mas a raiz ficou paralela, então eu diminui tudo até 2. Essa raiz, ela está indo para distal. Eu colocaria ela até para mesial, assim, ó. Clica nela para ficar 1,4M. Um ponto vai fazer a mesma coisa no inferior. Então, clica no inferior, olha lá, tá tudo bem. Aqui também 0,8, aqui 2,5. Eu posso tirar um pouquinho disso aqui para ficar com 1,5. Aqui 4,2 no lateral. 4,2 no lateral, eu posso tirar um pouquinho dessa medida aqui também, para ficar ali próximo de 2, porque se eu for na panorâmica, esse lateral aqui, ele aceita um pouquinho de distalização, mas muito pouquinho, por isso eu deixei 2. Clicar aqui, letra Q, para aparecer a gengiva do paciente. Vamos olhar a gengiva do paciente, que é quem manda nessa parada toda. Doutora, gengiva ele tem muito, não tem não? Ele tem muito, concorda comigo que esse incisivo, a extensão do incisivo central está passando atrás da órbita? Uhum. Sim. Então, o ideal seria passar no meio da órbita. Então, seria interessante dar um torque vestibular para melhorar o ponto A. O SNA, sabe? O ponto A ele melhora quando você joga a raiz para frente. E aí ele vai passar no meio da órbita, que é o necessário para o incisivo, né? O incisivo tem que passar lá. Tem gengiva para isso? Tem. O incisivo aqui está indo para onde? Ele está indo para lingual. Eu quero que ele fique para vestibular. Eu vou clicar no L para virar B. Aqui, movimento para lingual. Eu vou clicar no L para virar B. Detalhe, olha o que aconteceu com o movimento líder. Sumiu, tá vendo? Olha o lateral, L, eu vou clicar para virar B. Por quê? Porque eu quero melhorar o ponto A. Esse aqui, ó, L, eu vou clicar L para virar B. Porque ao jogar o incisivo, a raiz do incisivo para frente, a raiz dele permite isso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo melhorar a posição do dente, cefalometricamente, para melhorar o ponto A, para facilitar o trabalho do reabilitador e tudo mais. Inferior, doutora, anote aí, intrusão combina com torque lingual. Aqui, ó, intrusão combina com torque lingual, não B de bucal, tá? Então, ó, intrusão combina com torque lingual. Quanto? Olha, pode ser 0,6, alguma coisa L, entendeu? 0,2 está ótimo. Clica no número 3, doutora. E agora a gente vai precisar fazer um raciocínio super importante. Ó, primeiro aqui o 17 tem intrusão, aqui tem extrusão. Intrusão, extrusão. Eu posso tirar onde tem muita extrusão e acrescentar onde tem pouca extrusão. Entendeu o que eu fiz, doutora? Eu tirei Entendi. 0,2 aqui de E, eu tinha 0,4, foi para 0,2. Eu peguei esse 0,2 que eu tirei daqui e coloquei onde tem pouco, que é aqui. Quando é, mas não mudou nada o desenho. Foi, pois é, mas a previsibilidade aumentou quando eu fiz isso. São pequenos detalhes. Agora tem uma coisa super importante aqui, ó, que os reabilitadores devem estar tremendo aí, né? Que é o que a gente fez lá no início na curva de SPI. Agora nós temos que consertar isso aqui, ó, não tem espaço protético, certo? Não tem espaço protético. Por dois motivos. Primeiro, porque tem que pôr a coroa sobre implante ali em cima. Segundo, que esse molar aqui, ó, ele precisa de quê? Ele precisa de espaço para reabilitação. Então, clica na letra E para virar I. Olha ali o que virou, doutora. Entendeu? Ele, na verdade, vai ser intruído para dar espaço para a reabilitação do superior. Achei até que ficou meio muito aqui. Pode até diminuir um pouquinho, até porque é Invisalign Light, né? Isso é complicado. E esse aqui também eu recomendaria fortemente diminuir um pouquinho mais para ele melhorar a questão do espaço com o seu antagonista. Aqui 0,3, 0,1. Então, esse lado de cá não tem muita coisa para fazer. Por quê? Porque não tem como fazer o Robin Hood aqui, não tem muita coisa para fazer. Fez, doutora Aquilora? 4. A grade está ligada. Eu vou discutir sobre essa parte de caninos. Você percebe que esse canino, doutor, ó, presta atenção aqui, ó. Você percebeu que esse canino do lado direito está mais para fora que do lado esquerdo? Sim. O que é o vergete de canino, gente? Para quem ainda não sabe o que é um vergete de caninos, ó, é isso aqui, ó, esse espaço daqui até aqui, ó. O vergete de caninos, esse aqui de premolar é premolar, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó, mais ou menos 1 milímetro. Esse aqui, um pouquinho, esse aqui tá bom. Só que quando eu faço no canino, olha o que acontece com o premolar, olha lá, fica parecendo que o premolar tá para fora. Então, o premolar também precisa reduzir o vergete de premolar também. Já esse de cá tá ao contrário, ele precisa de baixo e para dentro, ó. O de baixo e para dentro, para melhorar o overjet de premolar. Fica a resolução automática aqui, ó. Uf, sem medo, viu? Rotações. Aqui nós temos uma rotação bem grande, né, doutor? Aqui também. Não, esse aqui está com movimento líder, provavelmente por conta dessa expansão aqui, ó. Então deixa eu tentar tirar isso aqui, ó. Tirei, consegui tirar. Tirei um pouquinho da expansão. E rotação, esse aqui está com uma rotação grande, ó. Vamos ver se ele precisa dessa rotação.
Parece que ele está rotado demais, né? Então eu posso vir aqui, ó, e diminuir essa rotação. Claro que eu posso. Olha lá. Opa! Você viu o que aconteceu, doutora? Sem usar a ferramenta, a gente tirou o vermelho. Conseguiu tirar aquela bola vermelha, doutora? É o insight de hoje, da aula de hoje. O TMA vermelho, você tem que entender a origem dele. Não é clicar em resolver logo de início, tá? Porque você entendendo a origem dele, você vai lá e resolve. Agora você vai lá no molar, na região de botão, clica com direito em cima. Clica remover precision touch. O outro lado. O outro lado está certo. Esse aqui precisa mesmo. Esse aqui está certinho. Tá ótimo. Tá, doutora? Gosto pessoal. Tá? Isso é gosto pessoal de colocar no segundo molar. Pergunta por quê, doutora? Por quê? Porque no segundo molar, você tem uma questão mais horizontal, né? Então é melhor para classe 3 e melhor para mordida aberta. E outra coisa importante é que você deixa o primeiro molar para que o G8 seja trabalhado adequadamente. Se eu pôr um recorte no molar, eu vou cortar o G8 dele, entendeu? Então deixa no segundo molar. Obrigado, doutor Rodrigo. É o Smart Force Align Activation. É um recurso Smart Force, é um recurso da Align, uma das patentes da Align para aumentar a previsibilidade. Ele faz a expansão com controle de torque nas regiões posteriores e faz também a intrusão, aumenta a previsibilidade da intrusão da região anterior. Nesse caso, o G8 vai ser usado só para expansão, tá? Bem tranquilo, embora tenha um pouquinho de intrusão aqui na frente. Beleza? Não tem extrusão, tem um pouquinho de expansão, tá com recorte para o botão. Sempre que tiver recorte para o botão, doutor, qual é o attachment? Anote aí, ó. O attachment é o de retenção. No primeiro molar, multiplano ou expansão, pode ser qualquer um dos dois. No pré-molar, que é até o movimento líder, e expansão, porque expansão é em primeiro lugar. Aqui, ó, eu vou pôr até expansão, mas você vai ver que ele não vai aceitar o attach, porque a coroa é pequena e está tudo bem. Embaixo, multiplano, vai fazendo comigo aí, doutora, multiplano e molares, pré-molares e expansão, ó, expansão. Esse aqui é que attachment é isso, attachment de mordida profunda. Aí eu ponho mordida profunda ou expansão? Expansão. Quer dizer que mordida profunda é ruim? Não. Quer dizer que expansão é a prioridade número um. Tudo bem? Isso temos aqui no canino. Tem uma rotação muito grande, é movimento líder, e eu tenho que perguntar: será que eu preciso dessa rotação desse tamanho? Tirei um pouquinho, ele deixou de ser movimento líder, deixou de ser movimento líder, mas persiste o que? O principal movimento é o de rotação, então tá certo esse attachment. Canino inferior, a mesma coisa, tudo na casa do zero, só o danado da rotação, então a attachment tá certo. Vou fazer o mesmo raciocínio para o outro lado, doutora. Você vê a região aqui, vai colocar aqui embaixo o attachment multiplano, porque é molar, o attachment multiplano, o pré-molar é expansão, aqui esse pré-molar também, o superior também, o canino eu não sei, então com isso eu não sei, eu vou ter que clicar em cima do canino, rotação muito grande, angulação já tiramos, esse diasteminha apareceu de safado, então a gente tem que pegar aqui, ele realmente tem só a rotação, então attachment de rotação no canino. Rotação, tá ótimo. Aqui embaixo eu também não sei, eu vou clicar em cima e ver, ó lá, eu tenho realmente só a rotação, a attachment tá certo. E a gente vai lá na nossa apostila e a gente na aba Attachments, assim, a gente vai colocar esse aqui, ó, copiar só a parte indicada, pelo amor de Deus. Coloque, ó, usar Yin Yang no 1.7 mais attachment por palatino, tá? Extremo de arco, doutor, esse dente aqui é o extremo do arco. A chance de você perder o tracking dele é altíssima. Então, isso que eu escrevi aqui, doutor, é o máximo de retenção. Uhum. Então, doutora, se eu tivesse um comprehensive, eu poderia fazer um monte de coisas aqui. Eu poderia estagiar, poderia fazer um monte de firula, uma coisa muito legal aqui. Não é comprehensive, é light. Não é? Não é light, doutora? Lembra que ela pessoa já esqueceu que Light. isso aqui é light, né? Não, Ok. nunca. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Tem uma grande extrusão com uma rotação acima de 5. Então, eu vou clicar aqui, tirar esse attachment aqui. Ó. Por que eu vou tirar esse attachment? Porque ele tem, tipo, tudo de uma vez. Vou pôr esse attachment retangular. Coloca ele para nós aí, esse attachment retangular, doutora. Colocou? Isso. Fez. Clica com o direito do mouse em cima dele. Clicou? Cliquei. Clica número 4 aqui, ó. Esse 4 milímetros aqui. Clicou? Cliquei. Ele fica grandão. Esse dente, todo mundo viu que ele está fazendo uma rotação para mesial. E ao mesmo tempo ele está fazendo uma extrusão, certo? Ele faz uma extrusão e ele faz uma rotação também para mesial, certo? Na física, isso aqui gera um vetor de força para onde? Resultante assim. Não. Então, por isso, esse bisel ele vai ficar em 45 graus para cá. Mas espera aí, por que ele vai ficar em 45 graus? Porque é metade de 90. E eu dou 20 graus para cá para deitar ele aqui, ó. Pronto. Mas espera aí, vou explicar por quê. Lembra do rosinho ali, ó? Eu vou colocar ele agora em azul.
Olha só o que está acontecendo. A força está batendo exatamente aqui, que é exatamente esse vetor de força que a gente decompôs as forças de mesialização com extrusão. Então, esse Sacha-Tachmann fica nessa direção, porque quando eu clico no dente, eu tenho rotação mesial com extrusão, entendeu? Clica com direito. Não você, tá? Vocês, no caso exemplo, não tem como fazer isso, tá? Só eu tenho como fazer isso. Clico com direito, salvar em favoritos, aí eu já vou pôr o nome da criança, Sachi mesial, quando se tem o quê? Extrusão com mais de 5 graus M de rotação. Pronto. Salvar. Pronto, doutor. Agora você vai estar sempre com esse attachment salvo. Não precisa clicar aqui, tira o attachment, pega o favorito e joga em cima. Pronto. Vida, né, doutora? Conhecia essa dica? Centrais torque zero. Tá? Rotação, torque zero. Aqui, quase tudo zero, torque. O que eu colocaria aqui nesse attachment, tá? Um attachment de controle de raiz maior que se encaixa. Por quê? Porque tem um pouquinho de rotação, só por isso, tá? Eu colocaria attachment. Em segundo lugar, que a coroa é muito pequena, então coroa pequena sempre tem que ter attachment. Anote aí, coroa clínica, não existe coroa clínica sem attachment, pequena sem attachment, tá? Faltamos os incisivos. Vamos fazer o que nos incisivos? Vamos ver, clica lá, intrusão, com rotação abaixo de 20, rotação abaixo de 20, rotação abaixo de 20, rotação abaixo de 20. Então aqui não faz nada de attachment, certo? Só que, doutor, peraí, vamos voltar para o overjet. O overjet está aqui. Doutora, esse paciente não tem dente triangular, aqui você pode fazer um IPR de 0,2 com a lixinha. A gente teve aula de IPR hoje, hein? Então, eu posso fazer esse IPR aqui, ó, de 0,2? Sim. Os incisivos, lembra que você tinha colocado 0,5? Faz só 0,2. Ó, o overjet já foi para 2,2. Eu posso fazer um diasteminha aqui, porque esse paciente ele vai precisar de uma reabilitação? Posso. Quanto? Olha só. 0,2, 0,3 e aqui 0,3. Opa, parou. O overjet está perfeito, 2,5. Eu vou colocar essas frases aqui, depois vou individualizar, viu? Não é copiar e colar e enviar, meu povo de Deus. Essas giroversões eu quero ver se consegue fazer no formato dobradiça, porque, doutora, você não tem mais, né? Então, isso aqui é importante. E outra coisa que é importante você pode clicar em enviar, isso, sem problemas. Ó, é isso aqui, ó, reduzir a quantidade de movimento de cada estágio, deixar o número de alinhadores tanto no arco superior quanto no inferior com 14 pares ativos. Certo? Por quê? Porque você pagou pelo light. Então, vamos de live update, vamos abrir as câmeras. Ah, tá vendo, doutor? Olha aí, tá vendo? Ficou bem legal. Eu pedi 14. Aí eu pedi 14. Então, eu vou pedir para ele dar uma acrescentada. Tá? Então, vieram todos os attachments. Ficou muito legal esse screen check, viu, doutora? Doutora, esse screen check ficou bom, hein? Cadê o attachment aqui? Tá escrito aqui, ó. Movimento de dobradiça. Talvez ele não vai conseguir fazer um movimento de dobradiça, tá? Porque não vai ter alinhadores para isso. Mas pedir não é ofensa, né? O não você já tem. O que é o movimento de dobradiça? Eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Olha só, ele está fazendo a mesial in. Tá vendo? Mesial in. Mesial in. Ele precisaria fazer primeiro o distal out. Ele precisa fazer o distal out para depois fazer o distal in. Enfim, ele não está fazendo o sequenciamento adequado. Mas a doutora vai enviar isso aqui, viu, doutora? Vai enviar isso aqui. E depois que voltar, eu quero que você crie um novo caso exemplo. Hoje você aprendeu como é que faz isso, né? Criar caso exemplo, quando ele voltar, não agora, para mostrar para a gente como ficou isso daí. 13 placas, ficou bom, precisa de ter 14, então por isso que eu coloquei essa frase aqui. O que é o ECDC? É o que a gente fez hoje. A gente tem um monte de placas, faz a redução pelos números, diminui. Ótimo, aumentou a previsibilidade. Só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o estagiamento aumenta o número de placas. Informação, meu Deus, ainda tem mais essa. Vamos lá, calma. Você vai clicar em enviar mudanças, beleza. Quando voltar, você vai conversar com seu paciente. Ó, paciente, é o seguinte, agora é pôr dente nesse 16 aí. Se vira que esse provisório no 16, paciente, se vira. Vai fazer esse provisório, faz uma plaquinha de acetato para ele esperar. Sei lá, se vira para esse 16 aí. Quando vier o 16, ele vai estar lá com 16, aí você vai escanear de novo e vai escrever para o técnico assim, ó, favor técnico, manter as correções que eu fiz, porém atualizar o scanner do dia tal, número tal. Cada escaneamento que você faz gera um número, então você escreve esse número lá, clica em enviar mudanças. Qualquer dúvida, você vai assistir essa aula de novo